Ora, muito boa tarde, Senhora Presidente, senhores convidados, senhoras convidadas. Agradecemos a oportunidade para apresentar o estudo que foi realizado integralmente na AMT. Isto não está ainda a mudar. Isto não está ainda a mudar. Já está. Pronto, agora já está. Portanto, essencialmente, vamos apresentar um estudo que realizámos internamente na AMT sobre os desafios da descarbonização nos portos, no transporte marítimo e por vias navegáveis interiores. Essencialmente, iremos dividir esta apresentação em duas partes. A primeira que irei efetuar é sobre os principais fundamentos que nortearam a elaboração deste estudo. Depois, numa segunda parte, o meu colega, o engenheiro Paulo Parracha, irá apresentar as recomendações do estudo. Ora, essencialmente, duas perguntas. Porquê este estudo sobre a descarbonização do setor marítimo-portuário e porquê a AMT? Começando pela resposta à segunda, isto porque a AMT, enquanto regulador económico independente, cabe defender um interesse público, no nosso caso concreto, é o da mobilidade inclusiva, eficiente e sustentável. Ora bem, este estudo enquadra-se exatamente na dimensão de sustentabilidade da mobilidade e constitui um contributo para o aprofundamento da sustentabilidade, quer no setor portuário, quer nos transportes marítimos e por vias navegáveis interiores, enquanto atividades essenciais ao funcionamento da economia e da sociedade. O estudo partiu de uma análise dos principais instrumentos nacionais e internacionais aplicáveis, bem como as melhores práticas em matéria de descarbonização no âmbito do setor marítimo e portuário. Aliás, até já tivemos um exemplo da ANTAC a dar alguns conselhos hoje de manhã. Encontra-se focado no objetivo essencial da neutralidade carbónica para 2050, que Portugal assumiu quer no quadro da União Europeia, quer no quadro do Acordo de Paris, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Neste contexto, enquadra-se nos principais instrumentos aplicáveis, que todos conhecemos, que eu iria referir aqui apenas os principais, tal como o Acordo de Paris, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Estratégia da Organização Marítima Internacional para a Redução das Emissões de Gases com Efeito de Estufa, e a um nível mais europeu, o Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia da Mobilidade Inteligente e Sustentável da Comissão Europeia. O estudo que agora apresentamos e que, se quiserem, poderão acompanhar através da brochura que foi distribuída logo de manhã, integra um conjunto de recomendações que constituem o contributo da AMT para Portugal alcançar a neutralidade carbónica neste setor. Ora, quando começámos a efetuar o estudo, que aspectos determinantes é que identificámos, digamos, os principais, quer para os portos, quer para o transporte marítimo e por vias navegáveis interiores, no contexto da sua descarbonização. Ora, desde logo, como todos sabemos, os transportes são responsáveis por 1/4 das emissões de gases com efeito de estufa. Pelo que, para alcançar a neutralidade carbónica na União Europeia para 2050, este setor agora firma todo o conjunto dos transportes, terá que reduzir as emissões em cerca de 90% até esse ano 2050. Claro está, devendo todos os modos de transporte contribuir para este objetivo. Será também de referir, de acordo com um estudo feito pela Organização Marítima Internacional sobre as emissões de gases com efeito de estufa, as emissões de transporte marítimo poderão aumentar entre 90% a 130% até 2050. Daí a importância de haver uma atuação bastante célere nesta matéria. Também todos sabemos que o transporte marítimo constitui uma componente essencial do sistema de transportes a nível global, encontrando-se sujeito a uma forte concorrência entre agentes económicos, sendo indispensável a existência de condições de concorrência equitativas. Daí ser indispensável a existência de um equilíbrio entre a sustentabilidade ambiental, a conformidade regulatória e a procura económica. Sublinha-se ainda, como aspecto determinante para a descarbonização deste setor, a Estratégia da Organização Marítima Internacional para a Redução dos Gases com Efeito de Estufa, orientada para que se atinja um valor líquido neutro ou nulo em 2050, e tendo essencialmente por base duas premissas. É a diminuição da intensidade carbónica no transporte marítimo internacional e a melhoria da eficiência energética, isto particularmente em navios novos. E também no incremento da adoção de tecnologias, combustíveis e ou fontes de energia com emissões de gases com efeito de estufa nulas ou próximas de zero. E ainda, naturalmente, o normativo adotado pela União Europeia. Em particular, 3 instrumentos.
A diretiva do ano passado, que inclui o transporte marítimo no sistema de comércio de licenças de emissão da União Europeia, o regulamento relativo à utilização de combustíveis renováveis e hipercarbónicos nos transportes marítimos e ainda o regulamento relativo à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos. Ora bem, na senda da descarbonização deste setor, identificaram-se vários desafios, dentre os quais destacamos os seguintes: a modernização das frotas de navios, com a adoção de tecnologias de baixo carbono, mas, e isto é importante, num contexto ainda de incerteza sobre a evolução das tecnologias verdes, em particular sobre o mix futuro de combustíveis de baixo e zero carbono aplicáveis ao transporte marítimo e que ainda está por ser completamente decidido. Aí ainda a conjugação de opções tecnológicas para alcançar as metas pretendidas através da combinação de medidas operacionais, tais como, por exemplo, a otimização da velocidade dos navios e a otimização das rotas de navegação, com a inovação tecnológica, particularmente nos sistemas de propulsão, a par do uso de equipamentos quer a bordo dos navios, quer nas instalações em terra, particularmente nos portos, e ainda ter em conta a disponibilidade de combustíveis e ou fontes de energia com emissões zero ou quase nulas. E ainda um desafio bastante importante, que é a contribuição fundamental dos portos no cumprimento das metas de neutralidade carbónica, assente na conjugação de uma maior eficiência energética, na eletrificação, nas tecnologias inteligentes e na digitalização, amplamente referida hoje, a par do reforço do papel dos portos como polos de energia, bem como no âmbito da economia circular e ainda no âmbito do setor das comunicações, como é o caso de Sines, e ainda da indústria. Como resultado deste estudo, foram formuladas 41 recomendações, que estão agrupadas por 7 áreas de atuação, que vão desde a necessidade de acautelar o cumprimento atempado do normativo aplicável, à atuação nos fora internacionais, a iniciativas legislativas e regulamentares, à gestão territorial, a boas práticas, à digitalização e incentivos de financiamento. Iria agora passar a palavra ao meu colega, o engenheiro Paulo Perras, que irá então proceder à apresentação apenas de algumas das recomendações de estudo, não vamos falar de todas por causa de limitações de tempo, sendo também de assinalar que, apesar de se tratarem de recomendações, parte destas já se encontram no seu percurso ou estão na iminência de serem lançadas sob responsabilidade das diferentes entidades competentes na matéria, algumas delas aqui presentes hoje. Portanto, passava a minha colega ao... Obrigado, José Cruz. Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos, como já aqui foi referido, apresentar apenas algumas das recomendações deste estudo, recomendações que resultam das conclusões a que o mesmo alcançou. A seleção de recomendações não segue nenhum critério em particular, tenta apenas transmitir um pouco daquilo que é um mix digamos, gigante de possíveis soluções para a descarbonização. Começávamos pela primeira, que tem a ver com o normativo nacional e internacional. Trata-se mais, provavelmente, de uma determinação do que uma recomendação, mas aqui assinalamos, acima de tudo, a necessidade de assegurar a implementação atempada das obrigações constantes do Regulamento Europeu, relativa à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos, com destaque, em particular, para o cumprimento efetivo da obrigação dos portos marítimos e em vias navegáveis interiores fornecer a alimentação elétrica aos navios atracados, a designação dos portos marítimos da rede principal da rede transeuropeia de transportes, que deverão disponibilizar pontos de abastecimento de metano liquefeito e a adoção de um plano nacional a submeter à Comissão Europeia que inclua políticas, medidas, objetivos e metas em termos de fornecimento de eletricidade nos portos da rede transeuropeia de transportes, bem como de metano liquefeito nos portos da rede principal da rede transeuropeia de transportes. Importa ainda potenciar, no âmbito das atividades portuárias, a utilização de embarcações, bem como de equipamento portuário com emissões de carbono ou outros gases poluentes nulas ou próximas de zero. Passando para a próxima atividade de intervenção, destacamos como recomendações a necessidade de pugnar, dada a dimensão internacional do transporte marítimo, por uma abordagem global
para limitar as emissões de gases de efeito de estufa dos navios. Importa aqui referir e sublinhar, o ambiente não conhece fronteiras e uma política forte nacional no fórum internacional é fundamental para assegurar que todos caminhamos, em termos de escala global, para o mesmo sentido. E por isso uma abordagem mais eficaz devido ao âmbito de aplicação mais vasto e, ao mesmo tempo, cautelar que a concorrência entre registros nacionais, europeus e internacionais de navios não é desvirtuada. Importa aí, neste âmbito ainda, cautelar que as políticas e medidas de descarbonização dos portos não geram distorções concorrenciais significativas, nomeadamente pelo seguinte: monitorização da concorrência entre portos europeus e não-europeus e adoção de medidas corretivas céleres que revertam eventuais quadros que prejudicam a atratividade e competitividade de portos europeus em desfavor de portos de outros territórios. E assegurar o nivelamento das condições de concorrência no mercado interno, particularmente nos domínios de auxílio de Estado, condições de financiamento e operações de concentração. Quanto a iniciativas legislativas e regulamentares, identificamos o seguinte: avaliar a necessidade de rever o quadro sancionatório existente, de forma a reforçar o efeito dissuasor para os navios que não cumpram as regras internacionais e nacionais adotadas no quadro da descarbonização. Importa ainda aqui assinalar a possível necessidade de rever o regulamento do sistema tarifário dos portos do continente, visando, designadamente, a recuperação dos custos de investimento das autoridades e operadores portuários e o incentivo à adoção de soluções de baixas ou nulas emissões, reforçando os princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, bem como premiando o melhor desempenho ambiental. No que se refere aos instrumentos de gestão territorial e planos estratégicos, considera-se relevante o seguinte: ponderar a elaboração de um plano integrado de logística a nível nacional, em que os portos sejam chamados a desempenhar um papel central e determinante, contemplando igualmente o abastecimento de combustíveis alternativos, mais ecológicos, no âmbito dos transportes marítimos e do transporte por vias navegáveis interiores. Acrescentamos a importância de desenvolver um quadro comum de indicadores de monitorização de progresso e de avaliação de impacto para a descarbonização do setor marítimo ou portuário, que tenha em conta as melhores práticas internacionais, como, por exemplo, ainda nesta jornada, nesta conferência, tivemos a oportunidade de escutar o responsável da ANTAC com a boa prática do índice de desempenho ambiental, que, na verdade, e agora, abrindo aqui uma possibilidade, por que não criar, no âmbito da nova associação dos reguladores de mobilidade dos transportes dos países de língua portuguesa, um sistema que, no fim de contas, capte todas as melhores práticas que cada Estado por si só coloque em prática ou que está em vias de desenvolver. Quanto ao próximo ponto, a área de intervenção, temos as melhores práticas em matéria de descarbonização e eficiência energética. O estudo propõe promover medidas de otimização de viagens de navios, tendo por base quer a redução da velocidade, quando comercialmente admissível, quer a utilização de sistemas de propulsão eólica auxiliar de navios, permitindo a redução do consumo de combustível e, como consequência, dos respectivos custos e das emissões poluentes. Acrescenta-se aqui ainda neste âmbito fortalecer e consolidar a participação dos portos em projetos de investigação, demonstração e testes associados à descarbonização da mobilidade e transportes, com destaque para as áreas associadas aos transportes marítimos e por vias navegáveis interiores, bem como às atividades portuárias, ainda no domínio da produção, distribuição e armazenamento de energias limpas. Não há mudança sem digitalização e, nesse sentido, o estudo propõe desenvolver ferramentas digitais que potenciem a eficiência energética e a descarbonização do transporte marítimo, designadamente através de parcerias entre empresas armadoras, academia e centros de investigação. E acrescentando que a necessidade de criar uma plataforma digital de partilha de informação sobre as melhores práticas, os projetos e iniciativas na descarbonização deste setor, bem como sobre as possíveis fontes de financiamento utilizáveis. E se sem digitalização não há mudança,
tudo isto carece de algum apoio. E neste caso concreto, no que diz respeito aos incentivos e financiamento necessários à descarbonização, assinala-se o estudo o seguinte: estudar e implementar incentivos administrativos e financeiros para os atores que assumirem a iniciativa na investigação, desenvolvimento e implementação de novas tecnologias inovadoras e sustentáveis para o transporte marítimo, a par de mecanismos de acompanhamento da sua execução. Acrescentamos ainda a necessidade de reforçar o apoio financeiro aos portos através de instrumentos financeiros adequados, no contexto dos investimentos dos portos relacionados com a transição energética, ambiental e digital, bem como de desenvolvimento da economia circular, de forma que se mantenham competitivos, desempenhem um papel facilitador na transição energética e contenham os riscos de influência estrangeira. E assim damos por terminada esta nossa apresentação, agradecendo a todos a atenção dispensada.